A polícia investiga se os 3 corpos encontrados ontem em uma área de mata. Coloca as imagens pra gente em tela cheia. São dos maranhenses que ainda não haviam sido localizados. Quem vai atualizar as informações para você, o repórter Arthur Garcia, que acompanha essa história desde o início. Segue daí, Arthur. Ô Trindade, ontem quando trouxemos a informação exclusiva da localização daquelas covas, como nós falamos, tinha uma cova ali com restos mortais e a segunda cova que até levantei aquela suspeita de que 2 corpos pudessem estar enterrados ali. E foi confirmado. A equipe da Politec, o IML, a Polícia Civil, assim que fizeram a escavação no primeiro, tiraram ali os restos mortais do primeiro, foram para o segundo e naquela segunda cova que localizamos, sim, tinham 2 restos mortais ali, ou seja, de 2 corpos. As informações, Trindade, no visual que tivemos, assim que a equipe foi realizando ali os procedimentos, foi que um dos corpos tinha muitos hematomas. O que são esses hematomas? Até pelo fato de só ter ali o esqueleto, os ossos, nós observamos várias fraturas. Ou seja, uma dessas pessoas ali, ela acabou sendo muito machucada, agredida. Outra imagem que chamou muita atenção, que foi em um dos crânios, tinha uma lâmina de uma faca cravada. Eles acabaram colocando ou enfiando essa faca exatamente na boca de uma dessas pessoas. Nessas 2 covas existe a suspeita de que os 2 primos, o Alisson de 21 e de 25 anos, estariam enterrados ali. Até porque a suspeita de que o Alisson da Silva Mendes, de 25 anos, o mais velho, ele teria mais confirmações de envolvimento em facção rival na região do Maranhão. Por esse motivo, ele talvez teria sido mais agredido. Por esse motivo também nós observamos ali a forma como estavam os restos mortais. Nos corpos, além das vestimentas, como trouxemos alguns detalhes, alguns pontos ali importantes, exatamente algumas camisetas, calças que foram utilizadas para fazer a amarração nos braços, na perna, assim como nós observamos assim que foi retirado ali, vimos exatamente esses objetos, esses panos com os nós. A polícia agora trabalha a questão do material genético. Hoje pela manhã eu fiz contato, ou melhor, um familiar do Emerson fez contato comigo, tentando ali ter alguma informação. E aí eu perguntei sobre a questão do material genético. Ela disse que de todos eles já foram encaminhados esses materiais. Eles foram para a cidade de Imperatriz, justamente para fazer o recolhimento e encaminhar aqui para a capital Cuiabá, Mato Grosso, para que eles possam fazer o confronto. Então, se o próprio banco genético aqui da capital já tem esse material, é questão de dias eles realizarem esse confronto e sair o resultado dessa confirmação. Eu creio, Trindade, que é um ponto final nas buscas dos corpos desses 5 maranhenses, com a localização dessas 3 ossadas que mostramos ontem de forma exclusiva aqui no SBT. Volto com você aí no estúdio. Arthur, tem um detalhe extremamente forte, mas eu vou pedir que você compartilhe com a audiência do SBT, porque tinha uma faca encravada em um dos crânios encontrados ontem, Arthur. Exatamente, essa faca, ela foi ali enfiada na boca de uma dessas vítimas. Apenas a lâmina que foi encontrado, Se a gente observar nas imagens, aparece apenas a lâmina ali, como se tivesse sido colocado na parte da boca dessa pessoa. Um detalhe importante para a gente atualizar de informações aqui, Trindade. Estão divulgando a questão da localização dessas 3 covas, dos 3 restos mortais de ontem, como sendo na mesma região que fizemos há poucos meses lá na região do Pirineu. Só que não é, tá? Deixar claro que o local que foi feita as buscas ontem é uma região de mata, na mesma região onde eles foram para casa, que é exatamente o Jardim Primavera. Então, vou te colocar ali, a menos de 2 quilômetros da casa que eles foram designados para ficar ali naquele dia, é o local onde eles foram enterrados. Então, o local das 2 covas desses 3 corpos foi o Jardim Primavera. E o local dos 2 primeiros, que foi o Mefibosete e o Diego, foi no Pirineu. Não é exatamente todos no mesmo local, deixar claro, tá? A polícia trabalha agora a questão dessas confirmações da identificação. Não tinha ali na cova nenhum objeto que pudesse caracterizar ali como sendo deles, apenas as roupas, A peça íntima de um deles ali, com algumas figuras que para familiar conhecendo ali vai fazer esse reconhecimento, porém o reconhecimento oficial vai ser da questão do material genético, do DNA, que a polícia deve apresentar nos próximos dias, Trindade. Arthur, é um caso complexo, Você está acompanhando essa investigação desde o início. Tudo leva a crer que é uma briga de facções criminosas, uma rivalidade. Os maranhenses que vieram a trabalho acabaram
executados a mando de uma facção. Agora, para a identificação destes 3 corpos, só através de exame de DNA, né, Arthur? Somente, não tem outra forma, né, Trindade? Porque era só o esqueleto humano que estava ali, né? Não tinha nem tecido, porque às vezes com tecido é mais fácil ali dos peritos, né, dos médicos legistas realizarem esse trabalho para reconhecimento. Agora, algumas informações, né, Trindade, desse período aí de 285 dias. Podemos cravar isso. Exatamente a data do dia 9 de janeiro, quando eles são sequestrados, para o dia de ontem da localização dos 3. Então, fecha aí esse ciclo de 285 dias de desaparecimento desses maranhenses. A forma como eles desapareceram, Trindade, de primeira mão aqui, passar alguma informação de forma exclusiva aqui que nós tivemos de forma oficial. Quando eles chegaram aqui em Várzea Grande, 3 deles acabaram saindo desse alojamento e foram em busca de compra de um cigarro de maconha. Essa seria a informação. Quando os 3 saem para fazer a compra desse cigarro de maconha, apenas fica o Mefibosete e o Diego dentro do alojamento. E é exatamente tudo aquilo que nós narramos, né? Quando eles encontram esses 3 na rua ali, caminhando atrás de cigarro de maconha, e ali identifica que eles poderiam fazer parte de alguma facção rival e identificam com eles ali nos celulares algo que suspeitasse ali de envolvimento, automaticamente já foram encaminhados para o famoso Tribunal do Crime, como eles entendem. E na sequência, né, naquele período após as 22 horas, quando nós mostramos aquele áudio que o Mefibosete encaminha para a esposa dele, é onde eles acabam sendo sequestrados. Daquele período de 22 horas, poucas horas depois, os 2 foram executados na região do Pirineu e os 3 que foram pegos primeiro, eles foram exatamente para essa região de mata, onde fizemos a localização ontem com a equipe da Rotan, no próprio bairro Jardim Primavera, Trindade. Então, é um caso misterioso, né, que envolveu esses jovens que vieram aqui para o estado em busca de oportunidade, porém, teve ali a ligação com facção criminosa que os próprios criminosos identificaram nesses telefones. Deixar claro que quando nós começamos a mostrar esse assunto, nós repercutimos as redes sociais de um deles, né? Mostrando ali que tinha ali ligação com crime, com facção, com apologia, e isso foi confirmado. Eles acabaram tendo essa certeza e por esse motivo acabou assassinando esses 5. O Mefibosete, o que nós observamos foi apenas de um jovem que era cristão, era evangélico, não tinha ali nenhuma publicação das redes sociais por apologia ao crime, isso nós nunca identificamos, diferente dos outros, né? E até mesmo o próprio familiar de um deles acabou confirmando para nós em um momento, dizendo sim, meu irmão faria parte ali na região do Maranhão de alguma facção e estava indo para Mato Grosso para tentar ali mudar de vida e buscar uma oportunidade. Só que ele veio para o lugar errado, acabou se envolvendo com pessoas erradas e acabou pagando com a própria vida, né, Trindade? Exatamente, Arthur. Aliás, tem detalhes que você conseguiu levantar ontem junto à polícia lá no local. Pelo que você encontrou lá, Arthur, pela sua conversa com os peritos, eles devem ter sido torturados antes de serem executados, né? Apanharam muito, Trindade. Assim que os peritos começam a analisar ali os restos mortais, existem fraturas ali que para você ter uma noção de fratura de fêmur mesmo ali, para ter uma fratura daquela grandeza, a pancada foi muito forte. Então eles foram muito torturados, talvez ali com muito requinte ali de crueldade, justamente por ter identificado algo grave e sério, né? Então, se a gente for verificar da forma como encontramos os primeiros corpos do Mefibosete e do Diego, não tinha tanto sinal assim de tortura, até que naquela época tinha ali, o corpo ainda estava quase intacto, né? Mas nesse caso ali, observando esses restos mortais, era impressionante. Cada parte de osso ali que era recolhido daquela cova eram ossos fraturados, que a equipe da medicina legal, os peritos, eles terão grande dificuldade agora de montar, de encaixar cada peça desses ossos, separar exatamente porque 2 estavam na mesma cova, para depois dar destino e encaminhar para as famílias na região do Maranhão, Trindade. Por isso eu te falo, 285 dias, eu creio que ontem foi o ponto final. Eu volto com você. Pois é, Arthur, tomara que as famílias consigam se despedir de forma justa. Nós não estamos aqui para julgar, são informações que foram levantadas no curso do processo. Muita coisa vai acontecer, até mesmo porque até o momento ninguém foi preso. A polícia ainda não conseguiu identificar quem teria executado os maranhenses e se essas versões que foram apresentadas são de fato e verdade o que aconteceu.